Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E hoje eu quero chamar a atenção de vocês para alguns pontos muito importantes que estão acontecendo no nosso país que passam despercebidos pela grande maioria do povo brasileiro. E é muito bacana estar chegando até vocês, estar chegando em tantas pessoas, em tantos lugares. Se você está conhecendo o nosso portal hoje, se inscreva aqui também, interaja conosco, mande seus comentários, dê joinha se gostar dos nossos vídeos e vamos seguir em frente. Já somos quase 300 mil pessoas aqui no nosso portal. Gente, um analista político, um analista de meios de comunicação estrangeiro que esteja analisando o que acontece no nosso país, analisando o comportamento da grande mídia em relação ao presidente que chama a atenção da humanidade, pode chegar à conclusão que a imprensa brasileira não enxerga que nós temos um presidente. Porque é impossível as coisas que ele diz, as coisas que ele faz ou deixa de fazer, não serem objeto de interpretação jornalística, de um trato jornalístico. Por que eu estou dizendo isso? Ontem, o presidente da República passou o dia inteiro fazendo atos importantes que são muito negativos e eles não foram mostrados. Por exemplo, ele foi para Chapecó, notadamente um município que está espalhando fake news como sendo um município que resolveu os seus problemas da Covid porque fez um tratamento precoce. A imprensa toda já está mostrando que isso é mentira. Nós estamos aí diante de um grande vigarismo. Mas o presidente foi lá. E lá falou coisas que foram aberrações umas sobre as outras. Ele disse, por exemplo, que se ele estivesse pagando a mídia, a grande mídia, não teria Covid no Brasil, nós não estaríamos sabendo de absolutamente nada. Ou seja, ele disse que se ele corrompesse a mídia, a mídia brasileira não mostraria que nós temos aqui, por exemplo, 341 mil mortos, que o Brasil hoje concentra 1/3 das mortes no planeta por conta da Covid a cada instante. Então, isso tudo passou despercebido. No final da noite, ele foi para um jantar com empresários, e eu quero dedicar um espaço especial a esse jantar. Mas como é que pode ele ter falado tantas coisas? Ele misturou cloroquina com a AZT, misturou AIDS com a Covid, ele mentiu sobre a África, ele mentiu sobre tratamento precoce. Gente, foram mentiras umas sobre as outras, e isso passa batido. Por que isso está acontecendo? Será que isso é apenas um esquecimento dos grandes meios de comunicação? Gente, quando a gente analisa esse livro do Paulo Henrique Amorim, que eu recomendo, que eu acho ótimo esse livro, tem uma passagem aqui que ele diz o seguinte: a Rede Globo de televisão, em dado momento, não podia falar o nome do ex-governador Brizola. O Roberto Marinho deu a seguinte ordem: se o Brizola salvar uma criança no incêndio, o nome dele não é para ser citado. Nesse caso específico, o Roberto Marinho queria ocultar o nome de um opositor político, um opositor que criava algum tipo de obstáculo ou ameaça aos interesses econômicos dos principais grupos econômicos aqui do nosso país, porque eles sempre lucraram com o sacrifício, com a expoliação do povo brasileiro e com a cumplicidade dentro do aparelho de Estado. Então, Brizola não era citado por conta disso. O nome dele não poderia ser elevado porque poderia despertar algum tipo de reflexão crítica à época. E vamos lembrar, né? Nessa época do Brizola não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha absolutamente nada, não tinha YouTube, não tinha nada. Então, quando ele era atacado, ele sequer tinha condição de fazer um contraponto, diferente dos dias de hoje. E nos dias de hoje, o nome do presidente da República não é lembrado. Mas não é lembrado por conta de qualidades, por conta de ameaças que ele poderia fazer aos interesses econômicos? Não. Muito pelo contrário. Quanto mais ele é exposto, mais a população terá a chance de perceber que nós estamos diante de uma pessoa completamente desequilibrada, que está acarretando resultado morte com a sua conduta e está jogando o nosso país num abismo. No entanto, preservar a figura dele institucionalmente, para que ele não sofra o impeachment, garante todo tipo de negociata aqui no nosso país. Ontem, gente, eles falaram nos meios de comunicação muito rapidamente sobre os leilões de aeroportos, né? Então, a manchete dos jornais econômicos dão conta que a CCR, que é uma empreiteira, esteve envolvido também na Lava Jato, é um conglomerado de empreiteiras, eles controlam já grandes rodovias no nosso país, como, por exemplo, a Via Dutra, há mais de 20 anos. Uma montanha de dinheiro, pedágio na estratosfera.
No entanto, eles agora estão operando, por conta desse leilão, aeroportos, mas o governo quer entregar todas as rodovias que têm grande fluxo de veículos no nosso país. Então, aqui no Brasil, vai ser impossível você exercitar o seu direito de ir e vir previsto na Constituição sem que você pague alguma coisa para alguma empreiteira, para alguma dessas concessionárias. E esse pessoal do governo Bolsonaro, eles estão achando que isso é a coisa mais inteligente, mais sensata. Quem é caminhoneiro no nosso país está ferrado, já está pagando mais óleo diesel, eles estão caindo nessa milonga, os meios de comunicação não alertam dessa empulhação, desse estelionato, e eles vão, como carneirinhos, né, a cada dia mais dando algum tipo de apoio à figura presidencial. Ontem, uma cena que me chamou muita atenção foi essa aqui do capitão Tarcísio, do Exército Brasileiro, que eventualmente é ministro, mas que está fazendo tantas conversas, né? Está circulando tanto por esse meio empresarial que já disse que quando terminar o governo ele vai para a iniciativa privada. E ontem eu me deparei com essa cena aqui do Tarcísio comemorando o leilão de 22 aeroportos. É como se ele tivesse com muita vontade de entregar algo que não lhe pertence, né? E que fizesse alguém muito feliz por conta disso. Veja o comportamento dele, se uma imagem não vale muito mais do que 1000 palavras. Vamos ver aqui. Foi extremamente tímida. Pelo menos o presidente da Vansi fez um pouco mais de jus ao seu tamanho. E agora eu vou mostrar para os senhores como é que faz. Parabéns a todos, parabéns ao Brasil. Pronto, tá aí o capitão Tarcísio, deu a martelada, enfim, tá como se estivesse se livrando de um peso, né? Só que o peso que ele está se livrando são os pertences do povo brasileiro, que estão indo agora para as mãos de impolutos empreiteiros como o pessoal da CCR. Então, em breve, nós aqui no Brasil, nós não poderemos mais viajar sem passar por uma praça de pedágio. Pois bem, então, mas isso passou despercebido. O presidente não foi falar nada sobre os 39% de aumento que vamos ter no gás. Ele faz um discurso como se ele não tivesse nada a ver com o governo. Perceba uma coisa, gente. As críticas que se faz ao Bolsonaro são críticas superficiais. Ou à família, ou às pessoas próximas, ou ao comportamento dele, ao que ele diz. Nada disso tem a importância para fazer movimentar um pedido de impeachment da figura presidencial. Então, a gente está diante desse monstrengo, dessa situação que é uma aberração institucional à frente do nosso país, que não sofre a devida exposição para a gente ver quem é que está tocando as coisas no nosso país. E no final da noite, o Bolsonaro foi num jantar. Um jantar ali, enfim, vocês podem imaginar, um jantar de empresários, né, conversando com o Bolsonaro. Aí eu não pude deixar de me lembrar de alguns outros jantares envolvendo empresários, mas envolvendo nazistas também, né? Esse livro aqui, do Henrique Vuillard, esse nome é difícil, né? Falar em francês aqui, tem que fazer biquinho. Ele fala nesse trabalho dele de reuniões que empresários alemães tinham com Hitler desde 1933 até 1938. Muitas dessas reuniões eram secretas, porque esse pessoal não queria estar ali de cara, muito próximo de Hitler, né? Não queriam estar vinculados de uma forma muito direta, mas eles foram financiadores do Partido Nazista desde 1933. Grandes empresas alemãs estão até hoje aqui no mundo inteiro, circulando para cima e para baixo e cada vez mais poderosas. Em 1938 teve um outro jantar também, que é relatado nesse livro, e com detalhes, né, como é que se deu esse encontro, né? E o autor, inclusive, ele cita um encontro anterior que houve entre o Halifax, que era um embaixador, um cônsul, diplomata inglês, que quando ele foi jantar com Hitler, quando ele chega, né, na cena, ele chega olhando para baixo e de repente alguém se aproxima com ele com um sapato muito surrado, muito sujo, e ele pensou que era um mordomo e ele vai entregar a sua mala. Quando ele olha, era o Hitler, porque era um cara chucro, é um cara tosco também. Então vocês imaginem qual terá sido a impressão do Bolsonaro ter chegado ontem no jantar. Eu até gostaria de saber se nesse jantar o Bolsonaro quis levar algumas figuras que estão sempre com ele, aquele sanfoneiro macabro, o Hélio Negão,
o sargento Max, que ele mandou lá para Israel, a Damares, se ele foi acompanhado de algumas figuras como essa para esse jantar. E como é que essa elite empresarial / escravocrata, porque eles vão passando os bastões, né, de geração para geração. O que se tratou nesse jantar? Gente, se alguém da tua família morre, alguém muito querido morre, perto de você, alguém te convida na mesma data para ir no jantar, você vai? Qual é o clima de ir no jantar? Mas esse pessoal, eles estão pouco se lixando para mais de 341 mil mortos no nosso país. Eles estão ali para fazer negócios. Eles sabem que Bolsonaro, quando sair do poder, o Bolsonaro tem grande chance de ser preso, como a gente fala todos os dias aqui. A questão não é se ele vai ser preso, é quando ele será preso. A situação é essa. E eles sabem isso, eles têm essa leitura. O que se tratou, então, num ambiente como esse, se não situações que dizem respeito especificamente ao interesse monetário, financeiro, corporativo das pessoas presentes? Vocês acham que eles estavam preocupados com o povo brasileiro, com a desigualdade social, com a fome das pessoas, com o aumento das tarifas, com a vacinação que não chega para as pessoas mais pobres, com o desgoverno que a gente tem em todas as áreas do nosso país? Não, eles foram cuidar cada um do seu lote, cada um da sua senzala, cada um da sua fazenda, cada um do seu engenho, né? Esse pessoal, gente, são os mesmos que estavam emocionalmente e espiritualmente com Hitler, lá em 1933, 1938, que apoiaram todas essas situações, que apoiaram a exploração de trabalho escravo na Alemanha, onde os campos de concentração sempre tinham ali pessoas retiradas ali para trabalhar nessas fábricas. É um pessoal que não tem ética, não tem moral, não tem princípios. Como é que a gente pode explicar uma conexão de Bolsonaro, dessas figuras do mundo espiritual, evangélico, religioso? E eu não quero generalizar aqui, porque quando a gente fala em evangélico, muita gente chega aqui, olha, eu sou evangélico. Assim, gente, eu gosto de separar. Uma pessoa que tem fé é uma coisa. Alguém que respeita princípios religiosos, princípios cristãos, é uma coisa. Mas isso que nós temos nessa aliança macabra, isso é gente que está cada vez mais querendo tirar dinheiro, tirar cada um naco desse sistema novo escravocrata que nós temos aqui no nosso país. Pois bem, então fica o registro. E hoje a gente não pode deixar de mencionar o que está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal. Eu já antecipei para vocês que esse resultado que vai acontecer lá no Supremo vai ser 10-1 a favor da Constituição contra os interesses de grupos como o dessa figura aqui. Essa criatura, ele não é mais, há muito tempo, um religioso. É um político que se mete em todas as questões e usa o poder religioso para fins políticos. E extrapolou, né? Porque está querendo dar aula de direito constitucional para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Gente, hoje ele publicou um vídeo, vou colocar só um trechinho para vocês, não vou colocar muito, que muita gente fica com raiva, né? Mas só para vocês verem a desfaçatez. Brasil, vou falar sobre a discussão que está no STF sobre a proibição de cultos e as asneiras que o ministro Gilmar Mendes falou ontem, quando ele proferiu o seu voto. Primeiro... Olha só, então o Malafaia está dando aula no Gilmar Mendes pelas asneiras que ele falou. Malafaia, eu quero te dizer o seguinte, os outros ministros todos então vão falar asneiras. Gente, por que eu estou dizendo que o resultado vai ser 10-1? Porque essa discussão, se o vírus pode circular livremente, porque são vírus religiosos, né? Isso é uma discussão absolutamente medieval. Ontem eu vi como é que chama? O Mendonça lá da AGU, que eu não sei o que ele está fazendo ali, porque a Advocacia Geral da União para defender interesse da União, e ele fez ali um debate bíblico, uma coisa sem pé nem cabeça, como se a gente estivesse na Santa Inquisição. Por que dá para a gente cravar que vai ser 10-1? Porque não houve argumento jurídico. Nenhum dos ministros que vão decidir sobre essa questão vai querer manchar sua biografia dando um entendimento contrário a princípios constitucionais básicos que aluno de primeiro período em faculdade de Direito sabe. Então, não tem como essa decisão não ser de 10-1. Vocês vão conferir e me cobrem um pouco mais à frente. Mas o Gilmar Mendes, ontem, ele deu uma demonstração do que está por vir, né? O Malafaia o atacou, mas ele mostrou qual é a linha de pensamento dessa gente que está conectada com esse bolsonarismo enlouquecido, né? Vamos pegar esse trecho aqui que eu achei divertido. Vamos lá. De pessoas
Eu poderia ter entendido que Sua Excelência teria vindo agora para a tribuna do Supremo de uma viagem a Marte. E ele estava descolado de qualquer responsabilidade institucional com qualquer assunto no Brasil. Mas Sua Excelência foi... Gente, esse aqui foi só um trecho. O Gilmar Mendes, transversalmente, esculhambou com o Cássio, com as coisas que o Cássio já disse, o ministro Cássio, e o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, né? Então, enfim, que não faz o desejo por ter uma boquinha no Supremo Tribunal Federal? Mas se eu sou senador e estou na sabatina, não passa nem o Aras e nem esse Mendonça, porque são figuras, do ponto de vista jurídico, bizarras, não passam em prova de direito constitucional em nenhuma faculdade do Brasil defendendo o tipo de coisas que eles defendem. E, lamentavelmente, aqui no Rio de Janeiro, é um caso que está comovendo o Brasil inteiro, né? É o caso do menino que foi encontrado morto, enfim, que envolve ali a figura do vereador Dr. Jairinho. A situação para ele está muito complexa, muito complicada, cada dia estão surgindo mais indícios, eu não quero fazer nenhum tipo de pré-julgamento, mas, gente, esse mundo político dessa gente, ou eles têm princípios muito flexíveis em relação a direitos humanos, ou eles dão um azar muito grande quando o assunto é corrupção, respeitar direitos de mulheres, de crianças, da vida, né? Crivella está cumprindo uma prisão por conta de corrupção, a prisão em regime domiciliar, com tornozeleira eletrônica, e agora mais um vereador aqui ligado ao bolsonarismo, né? Fez campanha junto com Crivella, enfim, vai ter que se explicar, como eu digo a vocês, né? Não quero entrar em nenhuma antecipação, mas a situação para ele está muito complicada. Que a justiça seja feita. Gente, eu fico por aqui, mande seus comentários, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.